Bom, e hoje temos o nosso famosíssimo Aruan, né, que tá na mídia mais uma vez. Só que tem uma pegadinha nisso daí, não se assustem e não caiam nessa armadilha, gente. O que tá acontecendo é o seguinte, né? Deixa eu dizer aqui primeiro a notícia, né? O Aruan, né, ele... Primeiro aqui, né, como a notícia é recente, então tá dizendo que o Aruan foi solto, né, após a polícia encontrar foragido de justiça na casa dele. Né, vou voltar tranquilo para casa, né, disse o Aruan. O que aconteceu foi o seguinte, né, ele já estava sendo investigado pela polícia, né, o Aruan estava sendo investigado, e daí a polícia identificou depois de um vídeo que ele colocou na internet dando disparos pro ar, né, com armas, identificaram que um foragido da justiça estava na casa do Aruan. Então o que aconteceu? Ele foi levado à delegacia por abrigar em sua casa um foragido da justiça. Aqui está dizendo que o Aruan disse que ele não é traficante, que ele é só uma pessoa normal e é amigo dele. Claro que ele é uma pessoa normal, todo mundo é uma pessoa normal, né? Traficantes são pessoas normais, são seres humanos de carne e osso, têm vontade, têm desejo, jogam videogame, comem, dança, faz o que faz, mas eles acabam invadindo, acabam quebrando a lei. Né? Então essa que é a principal diferença. Pessoas normais que quebram a lei. Se quebram a lei, tem que ser julgado por isso. O que acontece? O que acontece? Levaram ele para a delegacia, mas logo em seguida já soltaram o Aruan. O que acontece? Os tiros que ele deu, né, no vídeo, ele pegou e falou que naquele dia eram balas de borracha. Aqui já é interessante. Eu não sabia que ele estava foragido, naquele dia era bala de borracha. Como assim naquele dia era bala de borracha? Né? Quando a polícia invadiu a casa do Aruan, identificaram muito armamento de fogo, muita munição. Até aqui na própria matéria diz que ele foi identificado com munição. Aqui havia uma pistola, né, com um kit rajada e munição. Então tinha armamento, tinha munição na casa desse sujeito, mas se naquele dia era bala de borracha, os outros dias não era. Os outros dias era bala normal, mas enfim, isso é a polícia que vai identificar. Logo em seguida ele foi solto, porque a justiça no Brasil a gente sabe que não existe hoje em dia, né? E o amigo dele, né, que é esse tal de Yuri, estava sendo procurado por organização criminosa. Para variar, a questão disso tudo é o seguinte: a armadilha, né, é que o seguinte, o próprio Aruan fala aqui na matéria uma coisa muito emblemática. Vou voltar tranquilo para casa, o meu álbum está bombando e está do jeito que eu queria. Acredito que o Aruan tenha lançado um álbum de música aí faz pouco tempo, eu não acompanho ele, para ser sincero, não é o tipo de estilo de música que eu goste, mas eu acho que por ele ter lançado algum álbum recentemente, ele tem que estar na mídia. Se ele está na mídia, as músicas dele são mais ouvidas. Então, acredito que isso já é uma estratégia de marketing para conseguir, né, ser mais ouvido, estar mais em destaque na mídia, mas o tiro acabou saindo pela culatra, porque isso acabou dando armamento para o MBL, né, pela Amanda Ventorazzo, por exemplo, que tinha, né, convidado o Aruan para falar na Câmara dos Deputados, dos Vereadores, né, na Alesp, ali em São Paulo, sobre o projeto, né, anti-Aruan, dar munição para eles para criarem essa narrativa de que o motivo, ele foi preso por ligação com crime organizado. Se o Aruan tem ligação com crime organizado, então naturalmente ele não serve como um agente para debate público. Então isso acaba criando um outro holofote para ele, para que a polícia continue investigando o Aruan, para que se chegue exatamente em qual que é a ligação que ele tem com o crime organizado para conseguir prender ele. Provavelmente foi isso o que aconteceu e o motivo da polícia não ter executado nenhuma ação contra ele de imediato. Eu acredito que é exatamente isso. A polícia está criando um cerco para conseguir fazer isso de fato. Enfim, aqui o pessoal do Twitter, tem gente que está aprovando a Aruan, tem gente que tá contra. Naturalmente eu sou contra, mas
qual que é a visão monarquista em cima disso daqui? Para você ter ideia, as imagens, né, das armas, não sei se esse daqui é na casa dele, exatamente, durante a busca foi encontrado um traficante, foragido, rapper, não sei se essa imagem é realmente dele, tem umas armas de brinquedo aqui e outras não, mas se for, não é de se surpreender, né, mas tem muita matéria, o Aruã está em evidência. Na visão monarquista disso tudo, como que isso se resolveria? De forma muito simples. O crime organizado é uma aberração ao... é a antítese, né? É o vilão do próprio monarca. Porque a família real, ela tem o domínio moral sobre um país no sentido de que ela o representa. O Brasil tendo monarcas, eles vão representar o Brasil, porque o Brasil é desse monarca, né? É sintetizado na persona desse monarca. Então, quando o chefe de Estado ele sai daqui do Brasil e vai visitar a Inglaterra, por exemplo, o imperador representa o Brasil pessoalmente, da mesma forma que o rei Charles hoje representa o Reino Unido. Então, não faz sentido você representar um país e deixar que aberrações como o crime organizado cresça nesse país. Não faz sentido. Por quê? Hoje o que acontece no Brasil é uma guerra de domínio de território. Então, o crime organizado quer criar território no Brasil, dominando a política, dominando o judiciário, dominando nosso legislativo e executivo em várias instâncias para criar leis para eles conseguirem dominar o território, para conseguir comercializar, né, suas ilegalidades, né, e exportar para outros países. Tanto que o Brasil hoje é o país... Deixa eu subir um pouquinho mais que a imagem está muito feia. Tanto que hoje o Brasil ele é o maior país que é usado para exportação para a Europa de entorpecentes. Então, é vantajoso para o crime organizado dominar um país. Mas como que ele vai dominar um país se esse país já está dominado pela família real? Não tem como. Por isso que eu falei que a antítese é o contrário, é totalmente o oposto de uma família real, porque não tem como se criar um domínio do crime organizado aonde se tem uma família real vigente, imposta e ativa. Tanto que essa é a principal diferença que eu vejo. As pessoas querem comparar muito, né, a ideia de uma família real brasileira com a família real britânica. Não tem como comparar, porque a família real britânica ela já tem tudo sob controle e ela não atua mais politicamente e ativamente na política do país. No Brasil tá diferente. Como nossa situação tá muito cagada, a gente tem muitos agentes querendo dominar o Brasil e piorando o Brasil, a família real tem a obrigação de, assim que subir no poder, agir politicamente e ativamente também para conseguir limpar organizações criminosas como essa que está no Brasil, para conseguir livrar o território brasileiro de todos esses tipos de forças externas, né, para que realmente a família real consiga ter o domínio sobre o território para conseguir pensar um Brasil de médio a longo prazo. Então não tem como se criar uma erva daninha dessa em um jardim aonde se está sendo cuidado. E é por isso que a gente defende monarquia, porque a gente quer que pessoas cuidem do país efetivamente em todas as esferas, não só em uma ou outra, não é só no serviço público, não é só no judiciário, a gente quer que se cuide do Brasil como um todo. Enfim, é isso. Se você curtiu, dá um like, comente aqui embaixo, compartilha com os amigos e eu vou melhorando na medida que passa. Deixa aqui sugestões de vídeo e comentários construtivos ou destrutivos, para mim tanto faz. Beleza? Obrigado, até mais.